em cima o templo. Agora, o curioso é que, na época de João, a ilha de Patmos não era uma prisão como Alcatraz. Isso é que é curioso. Muita gente pensa João algemado, com uma bola de ferro aqui. A ilha era uma ilha com pessoas morando, um santuário da deusa Artemis e um posto militar romano, mais nada. Tudo na ilha gravitava em torno do templo da deusa. Qual o nome da deusa? Para não dormirem? Diana. Qual era o outro nome de Diana? Artemis. E qual que era o terceiro nome? Mulher Maravilha. Não vou esquecer nunca mais, tá bom? Lá na ilha, inclusive, tem um outro lugar lá. Essa pedra, ela é chamada de Kalikatsu. E essa pedra chamada Kalikatsu era um templo da deusa Afrodite, a deusa do amor. Olha que lindo como é que é essa pedra aí. Inclusive, quem sobe nela até hoje, tem um pedaço aqui, olha, mostra um pedaço do templo de Afrodite, a deusa do amor. Tem até uma escada aqui, ó. Uma escada, aqui era um lugar onde as pessoas se banhavam. Lembra que João, em Apocalipse capítulo 12, verso 17, fala o seguinte: e pus-me em pé sobre a areia do mar. O único lugar da ilha que tem areia do mar é aí. Aí João se pôs em pé. E dessas águas subiram, na visão joanina, a besta do Apocalipse, que nós ainda vamos comentar. Agora, para fechar a palestra de hoje, por que Domiciano prendeu João? A Bíblia não fala qual é o imperador. Nós que deduzimos que foi Domiciano. Por que foi que Domiciano prendeu João? Para não cansar vocês, vou contar uma historinha bem rápida. Os imperadores romanos não eram considerados deuses, senão depois que eles morriam. Todo mundo entendeu até aí? Então, por exemplo, quando alguém tinha que acender incenso para o imperador, era para pedir aos deuses que protegessem o imperador. Mas ele só ia adorar ao imperador depois que o imperador morresse. Foi assim com César Augusto, foi assim com Tibério, foi assim com Cláudio, com Calígula, com Nero, com Otto, com todos esses, Vespasiano, todos. Mas o Domiciano, ele quis uma coisa diferente. O que vocês deduzem? Alguém poderia chutar? Queria ser adorado vivo. E você sabe que quando um governo quer fazer uma coisa, tem aqueles que politicamente apoiam o projeto dele e outros que são contra. Sabe qual foi o lugar que apoiou o projeto do imperador Domiciano? A cidade de Éfeso, que fica hoje na Turquia. A cidade de Éfeso foi a que mais apoiou o imperador a ser adorado em vida. E ele, em contrapartida, deu para a cidade de Éfeso o título de guardiã romana de toda a Ásia Menor. Então, você ajuda o político e o político te ajuda. Sabe quem morava em Éfeso e era o pastor da igreja de Éfeso naquela época? João, idoso. E quem se opôs àquilo ali, com a sua pregação? João. Então, o que ele fez? Primeiro, ele tentou matar João, colocando João no tacho de azeite fervendo, não conseguiu matar João. Aí sabe o que ele fez? Tirou o João de Éfeso e o exilou. E para onde que ele mandou João? Para a ilha de Patmos. Por que ele mandou João para a ilha de Patmos? Qual que era o santuário principal que ficava na ilha de Patmos? Quem foi a deusa que pediu a ilha para ela quando ela brilhava lá embaixo da água? Diana dos Efésios. Não era Diana? Sabem qual que era a deusa padroeira da cidade de Éfeso? Diana. Então, o que ele fez com João? Já que você está pregando contra o culto ao imperador e o culto a Diana, eu vou aprisionar você na ilha de Diana, que das duas uma. Ou você se converte, ou cala. Entenderam o que ele fez? É como se agora, vamos supor, você pegasse um cristão que está pregando contra o Islã, e você o pega agora, pega toda a família pastoral aqui e coloca para ficar lá em Meca. E eles não podem sair de Meca. Lá não tem outros cristãos, não tem gente. Quer castigo maior? Você pregou contra o Islã? Você vai ser pastor agora em Meca, vai ficar lá em Meca.
sozinho. Como João era um preso político, ele tinha o direito de mandar cartas para fora da ilha. Ele só não poderia sair da ilha. Mas o grande medo era esse. Vários grupos hereges já estavam entrando dentro da igreja. O medo do que ia acontecer com a igreja era muito grande. E ele provavelmente levou consigo um secretário, que a tradição chama de Prócoros. E Prócoros talvez ajudou João a escrever o Apocalipse e mandá-lo da ilha de Patmos. Só para dar um spoiler para vocês, João não morreu na ilha de Patmos. João saiu com vida da ilha de Patmos, porque quando Domiciano morreu, quem assumiu foi um homem chamado Nerva. Nerva, o novo imperador, deu liberdade a todos os prisioneiros políticos. João voltou para a cidade de Éfeso e encontrou a igreja completamente destruída por heresias. E aí, como último esforço teológico da sua vida, João escreve 4 obras. 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª epístola de João. E qual foi a outra? O Apocalipse ele escreveu na ilha. O Evangelho de João. O último livro da Bíblia a ser escrito não foi o Apocalipse, foi o Evangelho de João. Ponto até aqui, amanhã a gente continua. Deu para entender? Vamos recapitular? Vamos fazer um resumo? Obrigado. Espero que tenha ficado claro. Recapitulação de 3 minutos e amanhã eu faço de novo a recapitulação. O que é que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos na igreja cristã primitiva, todo mundo era rico, cada um tinha o seu tablet com a sua Bíblia, certo? Quantos liam? Os outros ouviam. Qual que era a maneira que faziam para poder facilitar a memorização, já que nem todo mundo podia ficar lendo? Poesia. E a poesia não é necessariamente o tipo de poesia que vocês usam aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos. Era uma poesia que mostrava paralelismo de ideias. Você pode colocar uma linha e outra linha dizendo a mesma coisa, ou fazer o quiasmo. O livro do Apocalipse inteiro está no formato de um quiasmo, onde a primeira ideia está igual à última e assim por diante. E nós temos que estudar o Apocalipse obedecendo esse quiasmo, que uma parte vai lançar luz à outra. E terceiro ponto, por que João foi parar na ilha de Patmos? Qual é a história da ilha de Patmos? A lenda dizia que Patmos era uma ilha que ficava lá submersa. A deusa Selene, quando ia visitar o amante dela em Látinos, brilhava, mostrava a ilha no fundo. Isso, tá certo? Aí a deusa Afrodite viu a ilha e pediu para ela. Bom. Não foi Afrodite, foi? Artemis. E qual que era o outro nome de Artemis? Diana. E qual que é o outro nome? Mulher Maravilha. Não vou esquecer nunca mais. Não, até essas brincadeiras é para não esquecer. Então, assim, misturando santo com profano, falando não, confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo, você não vai esquecer nunca mais. Todo mundo que lembrar Mulher Maravilha vai lembrar. E que santuário principal foi construído em Patmos? Para Diana, ou Artemis. E qual que era a padroeira da cidade de Éfeso? Diana e Artemis. Quem que era o pastor de Éfeso quando Domiciano era imperador de Roma? João. E o que Domiciano quis mudar na lei para favorecer a si mesmo? Ser adorado em vida. Como João se opôs a isso, Domiciano o expulsou para a ilha de Patmos, de castigo mesmo. E dali ele escreveu o Apocalipse e teve as visões de Deus. Claro? Tranquilos? Muito bem. Pastor, tem alguma coisa ou oração final? Muito bem. A boa notícia é que o pastor vai deixar tudo isso para a gente, né? Vai. E está filmado também. E está sendo gravado, isso mesmo. Pastor, ore. Gente, depois da oração, por favor, permaneça. Vamos dar aqui algumas orientações importantes, não é isso, Serginho? Sim. Muito bem, pastor, ore por nós, por favor. Vamos ficar em pé? Querido Senhor, Deus meu, Salvador, Pai, nós te amamos, Senhor. Eu, minhas irmãs, meus irmãos, estamos todos agora invocando a Tua presença. Dá à Tua igreja, Senhor, o reavivamento que ela precisa. Que esse pequeno simpósio do Apocalipse que vamos fazer aqui possa animar aos irmãos a estudarem cada vez mais as profecias desse livro.
que esses cultos de quarta-feira que estão sendo voltados a este livro possam atrair mais pessoas depois desse final de semana aqui. E mais do que isso, Senhor, que nós possamos ver almas convertidas pelo estudo desse livro. Que nós possamos ser portadores de luz para pregar esta mensagem apocalíptica até que Jesus venha. E mais ainda, Senhor, que o reavivamento prometido possa acontecer no meio do teu povo. E, finalmente, que possamos ver o nosso Senhor vindo nas nuvens com poder e grande glória. Perdoa os nossos pecados, querido Deus. Traga-nos de volta amanhã aqui para continuarmos esse estudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Muito obrigado, pastor. Amados, se assentem por gentileza, se assentem uns minutinhos apenas. Queridos, estava pensando ali, talvez alguém de vocês, ou alguns de vocês, quando se anunciou Apocalipse, né, pensou assim, mas de novo, né, já ouviu tantas vezes Apocalipse. Mas eu tenho certeza que você não ouviu uma abordagem tão diferente como foi a de hoje, né? Esmiuçar, não é verdade? Aquela coisa assim, ir aos detalhes. Gente,